Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. Estaremos juntos aqui para falar um pouquinho sobre alguns, dos grandes festivais aí brasileiros e alguns compositores também brasileiros. Essa aula que é específica aí para o 9º ano do ensino fundamental, beleza? Então vamos lá. Bom, no Brasil, a música é uma das mais importantes manifestações da arte, e da cultura nacional, Todo mundo aí gosta, ou ouve música, Até mesmo os nossos amigos aí que não conseguem ouvir, eles conseguem sentir, a música aí devido o som, a força do som. A música brasileira é respeitada e apreciada, nacional e internacionalmente, O gênero musical brasileiro reflete a diversidade cultural do país. Há um número, praticamente incontável de nomes e estilos que fazem parte da história da música brasileira, Então são vários estilos que existem dentro do país e muitos desses estilos eu sei que você não conhece, Como eu também não conhecia, E ainda não conheço até hoje, mas, a gente sempre tenta estudar, pesquisar e aí conhecer também um pouco de cada coisa, E é importante que a gente não fique parado esperando as coisas virem até nós, mas a gente ir até o encontro delas é bem interessante. Tranquilo? A música brasileira foi muito influenciada, pelos povos africanos, europeus e indígenas, e cada grupo, influenciou a música nacional com seus instrumentos, suas danças e seus ritmos, Porque, querendo ou não, a fusão aí de cada povo, ou dos 3 povos, digamos assim, influenciou a nossa música consideravelmente e a nossa cultura, Porque nós temos aí essa influência tanto na comida, quanto na dança, no modo de viver, é uma influência aí da fusão desses povos, A história dessa música se inicia com os indígenas e os jesuítas, Onde os jesuítas vieram aí para o país já catequizar os nossos índios, Onde trouxeram aí as suas vertentes musicais, E aí já colocaram elas em prática aí junto, com os índios. Nós temos aí vários, na história nós podemos observar que existiam instrumentos diferentes já criados pelos próprios índios, Ou seja, os próprios já tinham um estudo aí de luthieria básica, Creio eu, porque para criar um instrumento é necessário ter uma certa prática, E eles já criavam seus próprios instrumentos e enfim. A música popular brasileira cresceu significativamente apenas no final do século XVII, e durante o século XVIII, com o aparecimento dos primeiros centros urbanos, Ou seja, a partir do momento que aparecem aí as primeiras grandes cidades do país, começa a se difundir aí a música, dentro desses polos aí de pessoas, Bom, o primeiro festival de música popular brasileira, ou a primeira festa da música popular brasileira, foi realizado entre os meses de novembro e dezembro de 1960, no Grande Hotel La Plage, no Guarujá, no estado de São Paulo, uma cidade litorânea, tal como Cannes e Sanremo, O festival foi idealizado e dirigido por Tito Fleury, inspirado por festival da cidade italiana de Sanremo, promovido também pela TV Record e teve, aliás, apoio de Samuel Weiner, do jornal Última Hora, A final do festival foi no dia 3 de dezembro, na qual competiram 21 canções, Saindo vencedora a Canção do Pescador, de composição de Newton Mendonça, que fez parceria com Tom Jobim na música Desafinado, E Samba de uma Nota Só, também é uma música, tá, gente? É interessante que vocês pesquisem sobre
essas músicas aí no YouTube, vocês conseguem ouvir, né? Com a interpretação de Roberto do Amaral. Então aí o primeiro festival, né? Em 1960, no Grande Hotel aí em La Plage, né? Lá no Guarujá. Então essa aí é uma das informações que nós temos sobre um dos primeiros festivais aí do Brasil, beleza? E aí nós temos alguns compositores, né? Como Tom Jobim aí já aparecendo, Newton Mendonça, que foi o vencedor, né? Roberto do Amaral e entre outros, né? Nós temos aí, ó, uma pequena lista de alguns dos compositores, suas músicas e suas classificações nesse festival específico, né? Nós temos em primeiro lugar aí Canção do Pescador, né? Nós temos Eu, de Laudelina Coutrin de Castro, né? E a interpretação de Meg May. Nós temos aí, ó, Seringueiro, né? De José Assad, com a interpretação de Edilton Lopes em terceiro lugar. Aí nós temos Passarinho Bem Querer, Barbosa Lessa, tá? Em quarto lugar. Nós temos aí Samba Triste, de Vadim da Costa Arques, né? Nós temos Rimas de Ninguém, de Vera Brasil, e Grande Ciúme, José Domingos da Silva. Lembrando que essa lista, tá? Ela é bem maior, nós trouxemos aí só um exemplo para vocês verem, né? E quantas pessoas participaram, né? Aí alguns artistas aí, beleza? Alguns dos gêneros musicais populares, né, que se originaram no país são o samba, né, o choro, a bossa nova e a música popular brasileira. O samba é um ritmo fruto da miscigenação entre a música africana e europeia nos campos e na cidade. Sua origem vem dos batuques trazidos pelos negros, né, escravizados, misturados aos ritmos europeus, como a polca, a valsa, a mazurca, o minueto, entre outros estilos, né? A origem da palavra samba, mas provavelmente advém do termo africano semba, que significa umbigada, né? Então aí o significado aí é de uma palavra africana, né? O significado da palavra samba, beleza? Nós temos a imagem aí, né? Batuque rugendo, retratando pessoas escravizadas cantando e dançando em roda, tá? Essa daí é uma das primeiras aí manifestações já do samba, né? E de outros estilos também, né? Porque eles aparecem dentro de vários contextos, né? E começam a ser difundidos. Tranquilo? Após a abolição da escravatura em 1888, e da instituição da República em 1889, muitos negros se dirigiram à então capital da República, o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Porém, qualquer manifestação cultural africana era vista com desconfiança, né? E criminalizada, como a capoeira e o candomblé, né? Porque até então, né, o negro ainda, querendo ou não, estava a par aí da sociedade. Às margens da sociedade, aliás. Com o samba não foi diferente. Então, o samba, na época aí, era vista como música ruim, né? Era música de negro, então não era música boa, né? Então, só a partir de algum tempo depois, ela começou a ser vista como algo genuinamente nacional e tinha, sim, que ser difundida tanto dentro da categoria mais pobre quanto dentro das elites, né? Os negros começam a fazer suas festas nas casas das tias ou vovós, que eles chamavam assim, né? Verdadeiras matriarcas afrodescendentes que acolhiam, né, os batuques. No Rio de Janeiro, o mais célebre desses lugares era a casa de tia Ciata, mãe de santo carioca, situada, né, na célebre Praça 11, né? Então a tia Ciata aí era uma mãe de santo, né, aí do candomblé, e onde as pessoas se reuniam, né, para tocar, para cantar e assim por diante, fazer suas festas, né?
em 1917, foi gravado no Brasil aquele que é considerado o primeiro samba com o título Pelo Telefone, com letra de Mauro de Almeida e Donga. O samba foi entrando nos salões das elites e pouco a pouco foi se associando ao carnaval, que até aquele momento tinha as marchinhas como a trilha sonora. Marchinhas essas que foram, né, produzidas pela nossa querida Chiquinha Gonzaga. O advento do rádio e o talento de intérpretes como Carmen Miranda, Aracide Almeida e Francisco Alves fizeram o samba cada vez mais populares em todo o Brasil, né? Então, a partir do momento em que alguns artistas se apropriaram desse estilo e começaram a difundir dentro da rádio e também da TV, né, o estilo começou a ter uma proporção maior dentro do país. Tranquilo? Olha só, o poeta e compositor Vinícius de Moraes resumiu a gênese do samba em seus versos magistrais de samba, né? Samba da Bênção, com a música de Baden-Powell de 1967, né? Então nós temos aí uma imagem aí de Vinícius de Moraes. Beleza? Já o choro, né, um dos mais originais estilos de música brasileira, principalmente instrumental, né? Então o choro ele já entra para essa vertente mais instrumental, né? Sem o aparecimento, né, da oratória, cuja origem remonta ao século XIX. Nascido no Rio de Janeiro, o choro ganhou forte expressão nacional, tornando-se, assim como o samba, né, um símbolo da cultura brasileira. Então, além do samba, o choro também ganhou aí, né, o título de música nacional aí, genuinamente brasileira. Disse que o pai do choro, né, foi Joaquim Calhado, né, dizem, Júnior, um exímio flautista mulato que organizou, na década de 1870, um grupo de músicos com o nome de Choro do Calhado, né? Então, por esta razão aí, diz-se que ele pode ter sido o pai do choro, né? Até porque o choro, ele inclui, né, instrumentos de sopro, né, que são instrumentos aí vindo também das orquestras clássicas aí eruditas até então, né? E aí implementada, inserida na música popular brasileira. Beleza? Já a Bossa Nova, né, foi um movimento da música popular brasileira que surgiu no final dos anos 50, caracterizado por forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. A Bossa Nova desponta em meio ao processo de urbanização e industrialização no Brasil no governo de Juscelino Kubitschek. O movimento surge entre músicos jovens da classe média carioca que se reuniam com o intuito de experimentar e inovar, né, nas composições. Então aí, com, né, a vivência desses povos, aí, do pessoal da classe mais alta, a Bossa Nova começou a aparecer aí junto com artifícios do jazz e, né, de outros estilos. Então, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.